Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. No programa de hoje, vamos conversar com um publicitário para entendermos um pouco melhor as diferenças e grandes diferenças entre a publicidade tradicional na rádio, nos jornais, através de folder, cartazes, outdoor, na própria televisão e agora nas mídias sociais e na internet como um todo. Como que funciona isso? Como que eu tenho que pensar os investimentos? Porque publicidade não é custo, não é despesa. Publicidade é investimento. E para falar sobre isso, estamos contando hoje com o consultor e publicitário Tiago Garcia Martins. O Tiago tem uma empresa de consultoria na área de publicidade, é professor da Universidade Paranaense, tanto aqui da unidade de Cianorte, onde estamos gravando, como de toda a Unipar, porque também ele faz parte da equipe de professores da educação à distância e também professores do semipresencial. O Tiago é formado em publicidade e propaganda, especialista em administração mercadológica, em administração de marketing, mestre em comunicação e está fazendo doutorado também na área de comunicação. Então, fique conosco, que a entrevista deste programa é uma entrevista muito especial, principalmente pelo momento que estamos vivendo, um momento de contração da economia, e nesses momentos nós temos que direcionar cada vez melhor os investimentos em publicidade das empresas. Então, retomamos o nosso programa com a entrevista com o Tiago Garcia Martins. Professor Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa e já começo questionando as diferenças entre essas diferentes mídias, que, aliás, a internet mostrou tanto na eleição do Trump como na eleição do Bolsonaro, que deixou para trás uma mídia tradicional, que era a TV aberta, e ficou uma pulga atrás da orelha, tanto dos políticos, como principalmente dos empresários. E agora, aonde anunciar e como anunciar o meu produto, a minha empresa? Eu agradeço o convite, para mim é uma honra estar aqui. Na verdade, quando nós falamos de mídias, né, de uma forma geral, a gente lembra, claro, né, da televisão, do rádio, né? São todas as mídias que vão crescendo, né, e se desenvolvendo com o tempo. Então, tem uma conversa assim, entre o meio publicitário, né, que fala assim, se fosse fazer alguma campanha na década de 60, por exemplo, você faria, né, TV, rádio, outdoor e revista, né, o jornal e revista, o impresso. Hoje você tem, né, uma série de outras mídias, né, seja várias formas de painéis, bus door, taxi door, e claro, né, dentro da internet. Então há uma grande variação de mídias que o empresário ele pode estar usando, né? E claro, né, sempre quando a gente tem uma nova mídia, nós temos uma certa reconfiguração, né? Então, assim como, por exemplo, a rádio dominava um pouco dessa mídia de massa, depois quando a gente tem o surgimento da televisão, a rádio ela teve que se adaptar, né? Então, como nós tivemos, né, as rádios novelas, os programas de auditório, que era basicamente ali um formato da rádio, ele vai sendo adaptado aí para a TV, mas a rádio não morreu, né? E como assim, também a TV não vai morrer com a internet, a vinda da internet. O que a gente tem realmente é uma redistribuição, que a gente chama de cultura da convergência, né? Então, toda essa convergência das mídias, mudando muitas vezes alguns formatos e outros agregando
novos formatos, né? Como é o próprio exemplo da rádio, que hoje também, além de transmitir o som, também transmite a imagem pela internet. Então é como se fosse um híbrido, né, de rádio, televisão, etc. Então, foi citado essa questão da própria eleição, né? Nós deixamos então de ter um pouco dessas grandes mídias, né, conhecida aí por muitos de mídia de massa, ela deixa então de ficar a cargo de algumas pequenas corporações e ela passa a ser um pouco mais diluída, né? Claro, pelo acesso à internet, acesso ao computador, celular, né? Então hoje em dia qualquer um pode criar um canal no YouTube, criar um podcast, criar um jornal, né, um portal com informações, de uma maneira muito mais fácil e rápida do que há décadas atrás. Então, hoje o grande desafio da parte da comunicação, ela é justamente como eu consigo me destacar, né, imerso nesses conteúdos e imerso em grandes mídias, em várias mídias, que a gente acaba ficando, né, mergulhado aí durante o nosso dia. As peças são completamente diferentes, né, Tiago? Uma peça publicitária que eu monto ela para o rádio, totalmente diferente da televisão e totalmente diferente da internet. É isso? Qual o cuidado que eu preciso ter na hora de montar uma peça publicitária? Isso é um ponto muito importante, porque quando nós falamos de formatos, né, cada mídia, cada meio vai ter o seu formato. Então, se a gente pega, por exemplo, vários casos, principalmente no início da internet, várias campanhas, elas tinham um problema, que era pegar o VT, né, o vídeo da TV e simplesmente jogar na internet. Então você tinha comerciais, na televisão você tem ali 15, 30 segundos até 1 minuto, e você joga para um formato de internet onde rapidamente a pessoa pode pular, né? Então quando a gente vai assistindo ali o YouTube, já aparece o botãozinho, né? Pular o anúncio. Então o formato ele tem que ser diferente, a narrativa, né? A parte que chama a atenção nesses comerciais, ela tem que ser totalmente diferente. E a mesma coisa acontece nas outras mídias, né? O rádio, a gente não tem aí o ambiente, né, da imagem, por exemplo, essa linguagem visual dentro do rádio, mas a gente tem a parte sonora que deve ser muito melhor utilizada. O mesmo acontece nos impressos. Não adianta eu anunciar uma revista, pegar um anúncio na revista e simplesmente jogar ele para uma rede social, né? A gente está falando de linguagens diferentes, mídias diferentes, e o consumo disso é diferente. Então, na internet, muitas vezes a gente precisa ter um apelo muito mais chamativo, apelativo, porque, como eu disse anteriormente, a gente está cada vez mais imerso em conteúdo. Então, entre ver uma publicidade, eu prefiro ver o que os meus amigos estão postando. Então, a publicidade, ela tem demonstrado, inclusive aí na internet, ela um pouco menos cara de publicidade tradicional. Ela cada vez mais tem um aspecto diferente para realmente lutar por essa atenção aí do público. E o cuidado que eu preciso ter com essas peças para não virar meme? Então, de tempos em tempos, tem as top meme. Olha o caso dessa música nova lançada pela Paula Fernandes, que virou meme. Então, qual o trabalho que vocês publicitários realizam para evitar isso? Ou no caso dela, de repente, foi o interesse deles que virasse mesmo, para ela ter uma divulgação mais ampla do trabalho dela, que era essa música nova, junto com o Luan Santana, se eu não me engano. Isso, tem um ditado que fala, né? Falem mal, mas falem de mim. Sim. Então, na verdade, assim, isso é algo que realmente existe, mesmo antes da internet, né? Que é o tal da propaganda boca a boca, né? Eu falar, então, alguns de vocês eu acredito que vão lembrar de uma campanha antiga, da década de 80, da Ustop, né? Então tinha um meme, né? Um bordão que falava assim: bonita camisa, Fernandinho, né? Então, e as pessoas começaram a brincar com os colegas, né, de trabalho. Bonita camisa, Fernandinho. E era uma propaganda ali, um comercial de TV, onde isso vai sendo espalhado, né? Aí no caso, verbalmente, né? Eu falo, pô, você viu aquela propaganda? Hoje
a gente pode compartilhar a propaganda, né? Então eu vejo uma propaganda bacana e ao invés de eu falar para o meu amigo, você viu aquele comercial que passou na TV? Não, eu já mando o comercial para ele, né? Então esse meme, né, essa questão que já existe há muito tempo, hoje ele é potencializado com a internet, porque eu consigo compartilhar isso para um número maior de pessoas, de uma facilidade muito mais, né, acessível e de uma forma rápida. Então, claro que a gente tem que tomar cuidado, porque é uma questão assim, realmente uma linha tênue, né, entre o bonito e o ridículo, né? Às vezes eu quero fazer muito bonito e eu posso cair nesse ridículo e claro, né, aí as pessoas vão comentar sobre a minha marca, etc. Né? Tem um outro caso muito interessante que aconteceu há uns 5 anos atrás, que é de uma construtora do Nordeste, onde eles vão falar sobre um empreendimento, uma família falando do empreendimento, e aí ele vai comentar, né, que a filha, Luísa, não estava lá na sala porque ela estava no Canadá. E aí isso tudo vira um meme, né? Todo mundo fala, o fulano está aqui, o ciclano não está porque está no Canadá. E viralizou, as pessoas começaram a comentar muito sobre isso. Claro, cai um pouco no ridículo, mas fez resultado, deu número. Por quê? Porque vendeu os apartamentos em um tempo recorde, né? Então, é um pouquinho daquele ditado mesmo, fale bem, fale mal, mas fale de mim. Mas aí, como uma dica do publicitário, né, tomara que fale bem de você, né? A ideia não é que fale mal, mas porque hoje na internet a gente, antes de visitar um lugar, antes de comer em um restaurante, a gente quer saber as avaliações que as pessoas estão fazendo. Então isso é super delicado, e realmente às vezes você pode fazer várias campanhas ótimas e em uma campanha que você pisar na bola, pode estragar tudo. Realmente, principalmente a preocupação do empresário, e muitas vezes a preocupação chega ao ponto de representar cortes nessa área tão delicada, que é a área de publicidade. Então, conversando com colegas de vários meios, jornais, TV, rádio, vem falando o expressivo volume de cortes. Em momentos como os que estamos vivendo da economia brasileira, com indicadores negativos, principalmente relativo à confiança do consumidor e à confiança do empresário, o consumidor acaba não consumindo, não comprando, e não comprando desestimula o empresário a investir e, consequentemente, a fazer corte, a mandar pessoas embora, mandar funcionários embora, reduzir o quadro, trabalhar em cima da análise de custo, reduzir custos, que até aí tudo bem, mas também faz com que os empresários cortem investimentos em publicidade, independente das mídias. E eu tenho conversado com colegas de diferentes setores, do jornal impresso, da TV, do rádio, que têm relatado os cortes expressivos que estão tendo, como todos os setores estão sofrendo cortes, não é diferente o setor da publicidade, da propaganda. Então eu preciso entender melhor com você, abordar com o publicitário e professor Tiago Garcia Martins, que irá nos responder estas e outros questionamentos relativos à publicidade. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? A pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Ficar te devendo.
Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo. Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Retomamos pedindo para o professor e publicitário Tiago Garcia Martins esclarecer para nós, tanto para mim quanto para vocês, essa linha tênue entre o que é despesa e o que é investimento na área de publicidade e propaganda. Olha, hoje em dia, né, a gente vive aí numa crise já há alguns anos e tem um ditado italiano que ele ficou famoso, né, que é em épocas de crise, enquanto alguns choram, outros vendem lenço, né? Então, isso tem um pouco a ver com essa questão principalmente da publicidade, porque realmente, como dito, muitas vezes o empresário na questão dos cortes de custos, né, ele vai então parar um pouco de anunciar. Ele vai dizer, vou parar com o gasto, né, vamos colocar entre aspas aqui na publicidade, esquecendo, né, muitas vezes que ele é um investimento. Então, o primeiro ponto que é importante o empresário pensar é com relação a como ele já tem feito esse investimento. Então, ele não deve ser nem além nem aquém da capacidade da empresa. O que a maioria dos especialistas sugerem é que coloque-se aí uma porcentagem sobre o faturamento. Então, se você fatura mais, o teu investimento vai ser maior, né? E claro, se você tem uma redução, você vai fazer uma redução também, mas o corte, ele é muito perigoso, né? Há um caso de uma década atrás praticamente, onde a Bombril, que ainda é um pouco, né, das grandes aí, empresas brasileiras, principalmente em esponja de aço, né, então até sinônimo, né, de esponja de aço é Bombril, mas ela chegou a passar por uma crise, né, a organização como um todo, e eles acabaram cortando alguns investimentos em publicidade. Inclusive até não renovaram o contrato com o famoso garoto propaganda da Bombril. E nisso abriu espaço para a Solan entrar, né? Então a Solan ela entrou com um grande investimento e a Bombril, que tinha aí grande parte da fatia de mercado, teve que correr atrás, né? Por quê? Porque a Solan veio como segundo player, né? Um segundo grande concorrente e conseguiu, pelo fato da Bombril ter parado um pouco da sua comunicação, ter conseguido aí uma grande parcela dos consumidores. Então é um pouco arriscado você cortar de uma vez, porque você acaba abrindo, né, para que outras empresas, seus concorrentes, elas possam aproveitar então desse teu silêncio para fazer uma certa divulgação, né? É o mesmo que a gente vê, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa aí, né, de muitas décadas, e ela nunca para de fazer comunicação, porque ela sabe que qualquer abertura que ela dá, outras marcas de bebida vão realmente morder aí um pouco da fatia de mercado. Então é claro, né, não estou falando que é para você investir mais em época de crise. Depende, se o teu produto, teu serviço, ele tem um diferencial, ele é o lenço que vai fazer as pessoas enxugarem as lágrimas, né? A gente consegue ver isso como uma oportunidade, então sim, vamos aumentar esse investimento para poder então, né, reverter de alguma forma. Mas você fazer todo esse corte realmente é muito arriscado, mas porque, né, toda crise ela passa. E aí você tem que estar na mente do teu consumidor, você tem que estar na mente do cliente para quando ele quiser voltar a comprar, realmente necessitar, ele vai lembrar de você, ele vai lembrar do seu produto, vai lembrar do teu serviço. Então há necessidade de um amplo planejamento na área de publicidade e propaganda. Inclusive, falando em planejamento, você tem uma empresa de consultoria
com um nome muito interessante, Marketing Sem Gravata. Antes da gente perguntar sobre os serviços que você presta, Tiago, por que Marketing Sem Gravata? Por que esse nome? Realmente a ideia é ter um nome um pouquinho diferente, né? Eu sou, na verdade, publicitário de formação, mas a minha especialização é na área de marketing, né? Eu sou professor na área de marketing na Unipar e há uma grande confusão no início, né, da questão do que é publicidade, o que é marketing. Na verdade, o marketing é muito mais amplo, né? A publicidade está dentro do marketing, então a publicidade é marketing, mas marketing não é só publicidade. Porque, basicamente, né, quando a gente fala de marketing, a gente fala da definição de produto, preço como estratégia, ponto de venda, né, que é a praça, e aí a promoção, onde que a publicidade está inserida. Então, a ideia é tentar, né, com esse nome, é tentar mostrar um pouco do marketing, mas sem muita confusão, né, sem querer enfeitar demais. Realmente, assim, são estratégias e táticas de marketing objetivas, né? Sem nó, né? Eu tenho um slogan assim, que é inovação sem nó, né? Então, marketing sem gravata, inovação sem nó. Porque a ideia é realmente ser alguma coisa bem simplificada, objetiva, mas que traga aí resultado aí para os meus clientes. E a gente percebe, Tiago, que grandes empresas com departamentos bem estruturados ou contratam as agências de publicidade com planejamentos diferenciados e interessantes. Por exemplo, a própria Ricardo Eletro, que usava o garoto propaganda, o Ricardo, o dono, que inclusive está passando por dificuldades financeiras seríssimas, que ele tinha aquela propaganda incisiva, insistente na televisão, no rádio, o tempo inteiro. E a Magazine Luiza mais calma em termos de propaganda agressiva. Aí o Magazine Luiza fez aquela campanha, todo um trabalho, para trocar televisores usados por aparelhos novos, para estimular o consumidor a voltar a consumir na época da Copa. E agora retomou a propaganda, mas voltado a smartphone. Como que é esse trabalho de vocês, publicitário, dentro desse planejamento? Olha, essa questão é super importante porque, como você mesmo disse, é questão de planejamento, né? Então, boa parte das pessoas, né, pode até achar que as ideias elas surgem do nada, né? Na verdade não, na verdade as ideias elas surgem de pesquisa. Então, todo publicitário, ele sabe que ele precisa pesquisar, entender muito o mercado, entender esse comportamento desse consumidor, entender de sazonalidade, consumo, e a partir disso, dessas informações, então, se faz um planejamento, né? Então eu pego, né, no caso da Magazine Luiza, pego a ideia, né, poxa, em Copa do Mundo, as pessoas querem trocar geralmente de televisor, querem fazer um investimento, então vou pensar em uma promoção de vendas em cima disso, né? Essa questão do smartphone também, né? Hoje em dia, cada vez mais lançam um smartphone novo, as pessoas querem trocar. Então, eu posso criar promoções de vendas, programas de fidelidade, alguma coisa nesse sentido. Então, o primeiro passo realmente é entender a cabeça do consumidor, né? E isso é algo, talvez assim, é o ponto-chave de qualquer estratégia de marketing, né? É você entender o perfil, entender o comportamento desse consumidor. E boa parte dos empresários, principalmente dos pequenos, eles fazem um comercial, eles contratam uma agência e reprovam às vezes uma campanha, porque eles não gostaram da peça, mas o público-alvo não é ele, né? O público-alvo são os consumidores dele, às vezes ele não faz parte desse perfil do consumidor dele. Então ele precisa pensar se o público vai gostar ou não. E aí sim, sem sombra de dúvidas, ele vai ter algum resultado com relação à campanha publicitária. Realmente dá para perceber a importância de um profissional, e cada profissional na sua área, um profissional de publicidade e propaganda para fazer toda a diferença nas campanhas. E a gente viu muito bem isso nas campanhas políticas. O caso da Dilma e o caso desde o Marcos Valério, o trabalho que ele fazia na campanha. Não estou falando esse lado da corrupção, estou falando do lado profissional. O Duda Mendonça,
como que você transformou o Lula no Lula Paz e Amor, enfim, o poder da publicidade. O que a publicidade consegue fazer na cabeça das pessoas. E ao mesmo tempo, vivemos um momento diferenciado, que a Apple mostrou muito bem isso. Não temos que satisfazer o cliente apenas. A gente precisa criar novas necessidades. Conversávamos com outros colegas, outros entrevistados, falando, por exemplo, de smartphone, como que mudou o setor da câmera digital de máquina de filmagem. A Sony não vai vender mais máquina que não seja profissional, porque sumiu o consumidor das máquinas tradicionais, porque um smartphone de média qualidade já tem uma câmera superior a muitas máquinas fotográficas. E assim vários outros setores que precisam ficar antenados, precisam estar na mídia, independente do período, ele tem que avaliar sim mais investimento e menos investimento. O que não pode de fato é sair de uma vez. Então qual que é o recado que você deixa para o empresário que está nos assistindo, para o jovem, para o empreendedor que está pensando em montar o seu próprio negócio ou já tem a sua empresa? Como ele lidar com essas diferentes mídias e como ele chegar ao percentual otimizado de investimento, para ser investimento em publicidade? Eu sei que, em primeiro lugar, ele tem que contratar um profissional da área. Não adianta ler, não adianta ir por achismo, não vai estar escrito no livro, em livro algum, e sim na experiência e capacidade de profissionais como você, da área de publicidade e propaganda. Mas qual que é a dica que você dá além dessa, Tiago? Olha, eu acredito que, claro, né, você ter um profissional ao seu lado, ele vai ajudar muito, né? Não que você não possa aprender, que você não possa estudar, entender um pouquinho, mas porque ajuda você numa conversa, né, numa contratação de uma agência ou de um consultor, você entender, você cobrar algumas ideias que você está querendo aplicar. Mas realmente, né, quando a gente vai, por exemplo, ter alguma doença específica, a gente vai atrás de um especialista, né, porque ele vai com certeza aí já traçar aí a receita, né, para que a gente possa ser curado de uma maneira rápida e saudável. O publicitário é a mesma coisa. Então, se eu tenho algum problema de comunicação, se eu tenho algum problema de mercado, né, então eu posso e devo buscar então um profissional dessa área, porque ele já vai saber onde retirar essas informações, né, e quais caminhos traçar, né. Eu gosto muito de brincar e explico muito isso para os meus alunos também, né, que marketing, né, é você acompanhar o mercado. Então, nós temos aí todas essas mudanças de comportamento de consumo, produtos que ficam ultrapassados, outros que vão sendo lançados, novos concorrentes, novas formas de você consumir mídias. Então, você acompanhar o mercado é o grande segredo, né? Então, você entender o seu público, né, com relação a mídias sociais, por exemplo, né? A gente tem N mídias sociais que vão muito além do Facebook e do Instagram. Talvez o teu público, né, esse teu consumidor, ele não está em nenhuma dessas duas grandes redes. Ele está lá no LinkedIn, está no Snapchat. Então a gente precisa entender essa cabeça, acompanhar esse mercado, para daí sim a gente fazer investimentos mais certeiros. Muito interessante mesmo, e chama a atenção, não só minha, com certeza, de quem está nos assistindo, quanto a importância e o cuidado que a gente precisa ter com o mercado. Porque é o mercado que vai deixar muito claro aonde eu preciso trabalhar e atuar, aonde eu preciso divulgar, qual é a mídia que eu vou precisar utilizar para chegar àquele meu cliente. Só que quem é o meu cliente, quem é o meu público-alvo, eu que sou dono do meu negócio, eu e cada um de vocês, nós que temos que saber. Não é o consultor que virá com a receita mágica para transformar o seu negócio. Quem mais entende do seu negócio é você e ninguém mais do que você. O que você precisa é se utilizar de ferramentas
e de profissionais para melhorá-lo ainda mais. Porque o objetivo de todo empreendedor, de todo empresário, é montar uma empresa e fazer com que essa empresa se perpetue. E uma das formas de se perpetuar é investindo de forma adequada, entre os investimentos em publicidade e propaganda. Então, Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui conosco e obrigado também a você que ficou conosco em mais esse programa Gestão de Negócio. Mas escreva para nós, encaminhe suas sugestões, suas críticas, através do nosso e-mail tv@unipar.br. Muito obrigado pela sua audiência.